É um prazer estar com você em mais um Devocional 2024. Agora estamos entrando no Novo Testamento. Já se passaram todos os livros do Antigo Testamento, com muitos ensinamentos para as nossas vidas. E o primeiro deles no Novo Testamento é o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, e vamos hoje falar sobre o capítulo 1, 2, 3 e 4. Nós precisaríamos de muito mais tempo para trazer cada um dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus que encontramos nos Evangelhos. Mas eu tenho certeza que Deus lhe dará entendimento para que cada uma das palavras que você meditar te tragam profundos aprendizados. Extraímos aqui alguns ensinamentos para trazer a cada um de vocês. E como sempre, quando iniciamos os livros, falamos sobre quem escreveu o livro, por que foi escrito, quando e para quem foi escrito e por que ler esse livro e o que buscar nele. Foi Mateus quem escreveu, o coletor de impostos, que veio a ser um dos 12 apóstolos de Cristo. A palavra apóstolo, para quem não sabe, significa aquele que viu, aquele que esteve frente a frente, de forma ocular, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi escrito, esse livro, para apresentar provas irrefutáveis de que o Messias, há muito esperado, chegara para inaugurar o reino de Deus sobre a terra. Mateus talvez tenha escrito esse livro nos primeiros 70 anos da era cristã, dirigindo-se fundamentalmente a leitores judeus. Ele apresenta um relato persuasivo das boas novas de Jesus, citando comprovações veterotestamentárias em apoio às afirmações que os cristãos vinham fazendo acerca de Jesus. Você já leu a continuação de um romance sem ter lido a história original? Sem uma transição, a tentativa de entender o enredo pode ser difícil. O Evangelho de Mateus serve assim de transição. Faz a ligação da história do Antigo Testamento com o Novo, ajudando-nos a entender como a vida e os ensinos de Jesus se baseiam no que havia acontecido anteriormente. Observe como Mateus, com frequência, lança mão do Antigo Testamento e como as suas identidades judaicas dão sabor à sua narrativa. Por exemplo, ele utiliza o título Filho de Davi em lugar de Filho de Deus, presente no Evangelho de João. Um dos temas centrais de Mateus é o reino dos céus. Observe os ensinamentos de Jesus sobre o que significa ser cidadão desse reino. No capítulo 1, no versículo 1 ao 16, aparece a genealogia de Jesus Cristo. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus quis realçar o nascimento humano de Jesus numa família de linhagem conhecida. A linhagem dos judeus do sexo masculino era sempre considerada em relação ao pai de José, e José era o pai legal de Jesus. A genealogia também introduz um tema central desse livro, uma vez que Jesus era considerado descendente tanto de Davi quanto de Abraão. Tornou-se o cumprimento das profecias e das alianças que Deus fizera com cada um deles. No versículo 6, tem um detalhe muito interessante, que diz: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Que interessante esse detalhe. A inclusão do nome de Urias vemos uma extraordinária visão da graça de Deus. Jesus estava disposto a identificar-se com a humanidade pecadora
A sua linhagem não era incorruptível. Os leitores judaicos de Mateus recordariam que Davi tinha usurpado de Urias primeiramente a esposa, Batseba, e depois a vida. Você pode ver isso em 2 Samuel, capítulo 11. Já no versículo 23, quando fala sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Acreditam alguns ter ocorrido o nascimento de Jesus através de uma virgem, porque o pecado original de Adão foi transmitido à humanidade por pais pecaminosos. Dizem que, para estar livre de pecados, Jesus precisou contornar o método natural e ser concebido de maneira sobrenatural. Mas provavelmente o nascimento de Jesus miraculoso e ocorrido mediante uma jovem sexualmente pura serviu para ressaltar a sua origem sobrenatural, que era a marca da divindade. No capítulo 2, no versículo 2, quando fala sobre a visita dos 3 magos, diz assim: E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Os magos que seguiam uma estrela no Oriente para virem adorar a Jesus, nos ensina que toda a criação aponta para Cristo. As estrelas, as montanhas, os oceanos. Não devemos exaltar, adorar ou reverenciar a criação. Deus usa tudo que Ele criou para trazer os seus para junto dEle. Lá no versículo 23 deste capítulo, quando fala sobre a volta do Egito, diz assim: E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mateus utiliza uma expressão da época em referência ao que os escritores antes dele haviam pedido. A palavra Nazareno era termo difamatório. Os que viviam em Nazaré ou em qualquer outro lugar da Galiléia eram vistos como cidadãos da segunda categoria. Mateus está dizendo que vários profetas tinham predito que o Santo de Deus seria desprezado e rejeitado, vítima de preconceito. E assim Deus permitiu, para que ficasse registrado que, tal como ele foi tratado assim, aqueles que se sentem desprezados, rejeitados, sendo vítima de preconceito, ele entende essa dor. No capítulo 3, do versículo 1 ao 3, quando fala sobre a pregação de João Batista, diz: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Não é por acaso que a primeira pregação registrada no Novo Testamento é sobre arrependimento. É o arrependimento que dá acesso à entrada no reino dos céus. Quando é expressado o caminho se endireita, já não se vive mais uma vida tortuosa. O reino estava próximo porque o rei estava próximo. Jesus estava apresentando o plano redentor de Deus, do qual ele é a figura central. Por meio da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, Deus pôde reaver o mundo rebelado contra a sua autoridade espiritual. Quando o homem se arrepende, deixa o reino do mundo e entra no reino dos céus. Todavia, até que Cristo volte, o reino de Deus não estará plenamente consumado na terra. No versículo 6, a palavra de Deus diz assim: E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João não pregou que os pecados eram perdoados por meio do batismo.
Esse batismo não produzia salvação, como tampouco os sacrifícios do Antigo Testamento. O ritual somente servia para ilustrar o que estava ocorrendo no coração das pessoas. A fé manifesta no batismo mostrava prontidão em receber o Messias, que daria o perdão. E ainda falando sobre isso, no versículo 11, diz: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está falando aqui de Jesus. Não foi João quem instituiu o batismo. Embora o seu batismo era diferente de qualquer rito de purificação anterior. Após o exílio de Judá para a Babilônia em 586 a.C., além de circuncisão, os rabinos judeus utilizaram o batismo como ritual de purificação ao receber gentios convertidos ao judaísmo. Todavia, os judeus não eram batizados. Uma seita judaica posterior, os essênios, utilizaram o batismo na forma de lavagens frequentes e repetidas para eliminar a impureza cerimonial. João redefiniu esse uso sagrado de água, tornando o sinal público de arrependimento. O ato de afastar-se do pecado e voltar-se para Deus, recebido apenas uma vez. Quando João Batista fala sobre o batismo com o Espírito Santo e fogo, estava se referindo ao envio do Espírito de Deus sobre todo aquele que se rendesse ao Messias e sobre o juízo final que trará sobre toda a terra fogo. Lá no capítulo 4, no versículo 1, a palavra de Deus fala sobre a tentação, que diz: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus não nos tenta. Essa é a especialidade de Satanás. Mas às vezes Deus nos prova, embora a diferença possa parecer sutil em certas ocasiões. Deus pode provar-nos ao situar-nos diretamente na linha de fogo de Satanás. Nesse caso, o Espírito pôs Jesus à prova ao permitir que Satanás o tentasse, para que a sua missão divina na terra tivesse êxito. Jesus tinha de vencer aquele confronto com o inimigo. Da mesma maneira, teremos de vencer inúmeras batalhas de menor porte contra a tentação para podermos cumprir o propósito de Deus ou o chamado que nos fez. Deus pode permitir que a nossa fé seja provada para que, com o seu auxílio, as escaramuças iniciais nos levem a pequenas vitórias e nos preparem para lutar e vencer batalhas ainda maiores. Deus pode provar-nos, não para cairmos no pecado, mas para que nos tornemos vitoriosos. Um detalhe importante: observe nas tentações que Satanás usa o "se", tentando de alguma forma lançar dúvidas em Jesus. Esse é o papel dele, plantar dúvidas em nós. No versículo 3 e 4, a palavra de Deus fala sobre o tentador que se aproximou, dizendo: se és filho de Deus, para transformar as pedras em pães. E Jesus ele fala que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que procede da sua boca, da boca de Deus. O problema não era o teor da tentação, mas o intuito por trás dela. O diabo muitas vezes procura atrair o nosso orgulho, esperando que tratemos de tudo com as próprias mãos em vez de confiarmos em Deus. Se Jesus tivesse transformado a pedra em pão, não estaria dependendo do Pai Celestial. Ele resistiu às tentações citando as Escrituras para reafirmar a sua confiança em Deus. Assim também devemos agir diante das tentações, nos apegando à palavra de Deus. E para terminar, o versículo 10 e 11, quando fala sobre Jesus ter dito: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Lembre-se, no final do deserto teremos vencido o diabo e encontraremos um banquete preparado pelos anjos. Por isso, não se prostre, siga firme até o fim. Amanhã eu volto com você aqui no Devocional com mais do livro de Mateus. Você é especial para Deus. Eu te espero amanhã.